Goiama tem a responsabilidade de trazer a mensagem hoje para amanhã. Vamos orar? Pai, aqui está o teu servo que tem a incumbência de falar para a igreja. Queremos pedir que a partir de agora o Senhor o tome em tuas mãos e que ele possa ser ungido pelo Espírito Santo, Senhor. Que tudo aquilo que os seus lábios proferirem, que possa vir direto de ti, Senhor. Que a partir de agora ele seja o teu porta-voz. Eu oro, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Fazia muito tempo que eu não pregava, acho, não me lembro qual foi a última vez. Mas durante vários dias eu vim preparando uma mensagem baseada naquela passagem que fala sobre nada poderá nos separar do amor de Deus. E acontece que, na realidade, a mensagem não fluía. E eu me esforçando lá, passando várias horas, estudando a palavra e tentando trazer aquilo que, no meu entendimento, Deus queria que eu falasse. No entanto, realmente não saiu a mensagem. E Deus me mostrou essa passagem que nós lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 11, que fala tempo para todo propósito. E eu falei, mas Deus, por que eu tenho que falar sobre esse tema que é tão complicado, né? Até o nosso dirigente aqui me questionou, mas você vai falar sobre tempo de matar, tempo de curar? Poxa, será que tem algum tempo de matar assim, né? Aí eu falei, eu não sei, Senhor, mas eu não vou nem me deter nesse versículo, porque é muito complicado para mim. Eu acredito que Deus tem outra coisa para falar. E por isso eu gostaria de focar nesses dois versículos, o primeiro e o último. O versículo 1 de Eclesiastes 3 fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no versículo 11, o comecinho dele fala: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então, eu acho que o Espírito Santo hoje vai ter que trabalhar dobrado, porque é ele que vai ter que transmitir a mensagem que na realidade ele indicou. E por isso eu quero orar novamente, pedindo a unção do Espírito. Apesar do Senhor já ter orado sobre isso, mas vamos orar novamente. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és poderoso e que Tu és o Senhor de todas as coisas. E por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja nos falando através da mensagem desta manhã. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e na nossa mente, de maneira, Senhor Deus, que ela possa frutificar e possa ser trabalhada, Senhor Deus, de maneira que possamos ser edificados por esta palavra e que possamos entender o conceito que o Senhor tem de tempo e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso que nós oramos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é justamente esperar. Apesar de eu ter treinado durante 35 anos, esperando pela minha tia, no casamento, eu ainda não consigo ficar assim tranquilo quando tem que ficar esperando por alguém que chega atrasado. E acho que esse negócio, todo mundo tem esse problema, de
Eu sou muito pontual nas coisas, com exceção do culto, né? Porque eu geralmente chego atrasado. Mas nas outras coisas eu sou muito pontual. E por isso, quando alguém chega atrasado, eu fico assim, não consigo ficar zen, tranquilo, né? Eu fico sempre meio aflito. E no Brasil, a questão do atraso é cultural, né? Assim como no Japão, a pontualidade é quase que uma obsessão. Eu me lembro que quando nós estivemos no Japão há alguns anos, o Flavinho Honda, ele foi o nosso guia durante quase uma semana. E ele, cada dia que a gente se encontrava, ele já passava a programação do dia seguinte. E tudo por escrito, não era assim falado de boca, não, né? Tudo escrito no papel. Ele entregava, falava assim: olha, amanhã você pega o metrô das 8h33, tá? E que nas 8h42 eu vou estar esperando na estação tal. E a gente saía botando aquela desabalada carreira, né, para pegar o trem das 8h33, pegava o trem, e quando às 8h42 a gente estava chegando na estação, assim, passando assim devagarzinho, lá estava o Flavinho, de camisa branca, calça preta e guarda-chuva, esperando a gente lá, né? E era assim, no Japão era tudo no horário certo. Mas no Brasil é diferente. Ontem, por exemplo, nós ficamos sem internet, sem televisão, sem telefone durante o dia inteiro lá em casa, né? Aí eu liguei lá para a NET e a moça falou assim: olha, entre 11 horas e 2 horas da tarde vai alguém na sua casa. Eu falei: pô, mas não dá para marcar um horário, 11h30, meio-dia, 1 hora? Não, entre 11 e 2 da tarde. Aí chega, a gente fica esperando, não pode sair de casa, né? Tem que ficar lá esperando. E aí, meio-dia, nada, meio-dia e meia, nada. Daí me liga uma pessoa: aqui é da NET. É o seguinte, nós achamos que o seu problema não é na sua casa, é na região toda. Então, daqui a 1 hora mais ou menos vai estar consertado, né? Bom, meio-dia e meia, 1h30, está tudo pronto, né? 9h30 da noite chegou a NET consertada, né? Dá para botar um negócio desse? E a gente faz também age da mesma forma, né? A gente marca o casamento para as 18 horas, sabendo já com um ano de antecedência que a noiva vai chegar às 19. Né? E os convidados também estão sabendo, então os convidados chegam depois da noiva também. E mesmo no dia a dia, a gente coloca o despertador às 6h15 para poder dormir mais 15 minutos e acordar às 6h30. Então, que conceito que a gente tem de tempo, né? Por outro lado, apesar da gente ser assim tão impaciente em relação ao tempo, hoje em dia no Brasil a gente vive o século do imediatismo. Tudo tem que acontecer na hora. Por exemplo, hoje a comida é fast food, hoje a compra é online. Hoje a gente fala pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Não tem mais esse negócio de ficar escrevendo carta. Quando foi a última carta que você escreveu na sua vida? Acho que faz muito tempo. Tem gente que aqui nasceu e nunca escreveu uma carta, né? Mesmo o e-mail, que era uma coisa que era uma revolução, hoje em dia ninguém mais usa o e-mail porque tem o WhatsApp, que a resposta é imediata, né? E os mais antigos, né? Não eu, claro, mas os mais antigos aqui vão lembrar, naquela época que você foi na lua de mel, que você comprou um filme, uma máquina nova, um filme de 36 poses, né, para tirar as fotos do seu casamento. Às vezes você precisava tirar uma foto só e tinha que comprar um rolo de 36, né? Só que levava meses para acabar o rolo, enquanto isso você não via a foto, né? Aí depois que você passava esses meses tirando fotos, aí você tinha que levar lá no fotógrafo, esperar uma semana para revelar, e depois que revelava, você olhava e via que metade estava tremida e outra metade estava desfocada, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia você tira a foto, você observa o se está bom, faz o Photoshop e compartilha no Facebook em segundos. E essa questão do imediatismo também nos leva a ficar muito impacientes em relação a Deus. Por
que Deus demora tanto para responder às nossas petições? Eu quero agradecer muito o irmão Jorge, que deu o testemunho de hoje, que justamente é sobre isso que eu ia falar, né? No momento em que nós pedimos, muitas vezes nós queremos que a resposta venha de imediato. E, no entanto, desde a época de Salomão, lá do Eclesiastes, há 3.000 anos atrás, Deus já tinha dito: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E por isso, na mensagem de hoje, eu gostaria de falar sobre duas palavras. A primeira palavra é sobre a questão da esperança. E a segunda palavra é a questão do propósito. Esperança. Com relação à esperança, qual que é a palavra que Deus tem para nos dizer hoje? A palavra é a seguinte: nunca a perca. Nunca perca a esperança. Desde criança eu sempre fui muito ligado assim à mitologia grega. Parece estranho, né? Mas eu gostava de ler aquelas histórias dos deuses gregos, daqueles heróis, né? E uma das histórias que eu li falava sobre Penélope. Não sei se já ouviu falar. Penélope era uma jovem casada com Ulisses, que talvez você também não tenha ouvido falar. Mas você provavelmente ouviu falar na Guerra de Troia. E justamente Ulisses era o rei da Grécia e que foi lá fazer a Guerra de Troia. Então Ulisses, um dia ele chegou, acordou de manhã, pensou, falou assim para Penélope: Penélope, hoje eu vou lá fazer uma guerra contra Troia e vou demorar para voltar. Então você não me espera nem para o almoço, que eu vou para a guerra e depois eu te dou a notícia. E aí foi, Ulisses pegou a sua tropa, pegou as suas coisas e foi lá fazer a Guerra de Troia. E nunca mais deu notícia. Passaram-se meses, passaram-se anos e nada de receber a mensagem de Ulisses. Mas Penélope, ela não perdia a esperança de reencontrar seu marido. O pai de Penélope, como era um pai muito zeloso, né, vendo que a filha estava sem marido, falou: olha, minha filha, provavelmente o Ulisses já morreu na guerra, né? Provavelmente ele não vai voltar mais. Então por que você não casa de novo? Tem tanta gente querendo casar com você. E Penélope, ela ficava sempre contestando, falando: pai, espera mais um pouquinho, né? Quem sabe amanhã o Ulisses volta. Mas o pai voltava a insistir, e aí o que ela fez? Penélope, para não desagradar seu pai, pegou e falou assim: pai, é o seguinte, eu preciso tecer uma colcha para o meu sogro. E quando eu terminar de tecer a colcha, aí eu caso com quem o senhor quiser. E foi assim. Penélope começou a tecer a colcha durante o dia, assim, trabalhava na frente de todo mundo e tal. Chegava de noite, em segredo, ela desmanchava tudo que ela fez. E aí a colcha nunca acabava, né? Mas a esperança de Penélope foi recompensada. Depois de 20 anos, um dia aparece lá o belo e formoso Ulisses, né? De volta para casa. Oh, meu bem, eu atrasei um pouquinho, né? Mas a guerra estava demorada, sabe como é, né? Mas na realidade a volta de Ulisses foi uma coisa assim, quase trágica, né? Foi uma luta tremenda para ele conseguir voltar para Penélope. E tudo isso está escrito lá naquele livro, quem quiser ler, a Odisseia de Homero, está escrito tudo isso aí, tá? Se você já teceu várias colchas, né, e não apareceu ainda um pretendente, não perca a esperança. Ou se você espera que aquele lá retorne, então não acabe de tecer a tua colcha também, né? Mas esperança, muitas vezes a gente tem
Mas esperar sem se desesperar é que é a coisa mais difícil. Será que é possível? Porque esperança é o ato de esperar por alguma coisa que você quer um desfecho favorável. Mas é esperar em alguma coisa que nem sempre é pouco provável que aconteça. E a espera pode ser longa, pode ser curta. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, o exemplo de Abraão, que quando ele tinha 75 anos, ele recebeu a promessa de Deus de que ia ser pai de muitas nações. Só tinha um probleminha, né? Primeiro, ele tinha 75 anos e a mulher dele, Sara, tinha quase isso também. Já não estava mais em idade de ter filhos. E o segundo probleminha, que também não é tão sério assim, é que a esposa era estéril. Então, como é que ele ia ter filhos e ia ser pai de muitas nações? Mas, para Abraão, a única coisa que era impossível é que Deus mentisse e que Deus não cumprisse a sua promessa. E Abraão esperou 25 anos. Será que nós teríamos forças para esperar durante 25 anos pelo cumprimento de uma promessa de Deus? Esperar sem se desesperar. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Um outro exemplo é o próprio neto, de Abraão, Jacó, Abraão teve o filho Isaac e depois Isaac gerou a Jacó. Jacó teve 12 filhos. E o filho mais novo dele, o caçula, nasceu quando Jacó já tinha quase 90 anos. E por isso, o José, que era esse filho caçula, ele era o filho mais querido. E os irmãos de José, por causa da inveja, pegaram e jogaram ele num poço e depois ele foi levado como escravo para o Egito. Mas Jacó também nunca perdeu a esperança de reencontrar seu filho. E depois de 22 anos, ele pôde realizar esse seu sonho de reencontrá-lo. Não perca a esperança. A resposta de Deus pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas ela vai se concretizar. Nas últimas vezes que eu preguei aqui, eu contei esse fato da minha avó, que ela durante muitos anos orou pelos seus 9 filhos para que todos eles se convertessem. E ela orou, e ela morreu sem que todos eles tivessem se convertido. No entanto, após a sua morte, toda a sua família, todos os seus filhos se converteram ao Senhor, aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Então a resposta de Deus pode transcender essa vida, pode transcender a sua vida, mas ela vai se concretizar. Agora eu queria falar sobre a segunda palavra, que é o propósito. E para falar sobre essa palavra, eu queria primeiro perguntar: você é filho de Deus? Eu acredito que estou vendo muitas pessoas fazendo assim, né? Alguém está falando assim, sim. Mas se você perguntar lá para a torcida do Corinthians, todo mundo fala, mano, todo mundo é filho de Deus, né? Vai encarar? Né? Mas na realidade não é assim. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos, porque lá em João capítulo 1, versículo 12 está escrito, não é aí. Em João capítulo 1, versículo 12 está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então somente aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador pessoal são considerados filhos de Deus. Eu pergunto isso por quê?
Nós temos nossos pais terrestres, né? Nossos pais terrenos, e antes mesmo de nós nascermos, esses nossos pais fizeram planos para a nossa vida. Eu acho que todo pai sonha, um dia eu vou ter um filho assim, e vou colocar o filho na melhor escola, e o filho vai se formar doutor, e vai fazer grandes coisas, né? Todos os pais têm sonhos para os seus filhos. E Deus também, sendo nosso Pai, também sonhou com o nosso futuro. Também sonhou em construir um grande propósito para nossas vidas, mesmo antes da gente nascer. Só que tem uma diferença, né, entre nossos pais e o nosso Pai Deus. É que Deus é onisciente. Ele conhece o presente, conhece o futuro, conhece também o nosso passado. De maneira que Ele não erra, não se engana, não se arrepende. E Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Agora, nós pessoalmente, todos nós temos sonhos também. Confesso que eu, quando era criança, eu sonhava em ser condutor de bonde. Eu andava de bonde e achava, nossa, aquele cara que está lá na frente dirigindo o bonde é o máximo. Como é que ele consegue mover um negócio trambolho desse tamanho, né, de ferro, andando por essa estrada, né? Poxa, eu quero ser condutor de bonde. Naquela época eu chamava motorneiro. E outro sonho em ser astronauta, nós vamos estudar isso na próxima semana. Outro sonha em ser artista, outro não quer ser advogado, outro quer ser empresário, engenheiro, médico. Todos esses nossos sonhos não estão em contradição com o propósito de Deus para nossas vidas. Esses nossos sonhos poderão nos ajudar a concretizar esse propósito para a nossa vida. Por outro lado, pode ser que você tenha assim, você entrou por uma profissão, você se formou em uma carreira, mas você, às vezes tem aquele pensamento, mas Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou trabalhando aqui? Eu podia estar em outra coisa, fazendo o que eu realmente gostaria de fazer. Fica atento, pode ser que Deus esteja querendo mudar o rumo da tua carreira. Existe a palavra lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, em que ele fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da tua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha esse propósito: você vai ser um profeta de Deus. E Jeremias, quando Deus lhe falou isso, Jeremias falou: mas Deus, eu não passo de uma criança. Ele era muito novinho. Eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar direito. Eu não sei o que eu vou falar. Mas Deus falou assim: olha, você não se preocupe. Deus tocou os lábios de Jeremias e falou: você vai falar aquilo que eu te ordenar. Eu vou colocar as palavras na sua boca. E Jeremias, com toda a fragilidade dele, foi falar com reis, foi falar com reinos, e ele foi constituído profeta sobre muitas nações, e ele era respeitado, e Deus o colocou sobre muitas pessoas. Vocês se lembram de Jonas? Jonas é o caso típico de uma pessoa para a qual Deus tinha um propósito, mas Jonas quis fugir do propósito de Deus. Deus tinha falado para Jonas: Jonas, você vai para Nínive e você vai pregar lá para aquele povo, para que aquele povo se arrependa. E Jonas ficou com medo de ir. E Jonas falou assim: olha, eu vou para Tarsis, vou fugir da presença de Deus. Pegou um navio e zarpou para Tarsis.
e no meio do caminho, vocês sabem o que aconteceu? O navio estava a ponto de naufragar no meio de uma tempestade, aí o pessoal do navio, os marinheiros, pegaram e jogaram Jonas no mar, porque sabiam que ele era o motivo daquela tempestade. Mas Deus teve compaixão e aquele peixe engoliu Jonas e cuspiu na praia, e ele sobreviveu. E aí então ele falou: bom Deus, eu sei que o Senhor quer que eu cumpra o seu propósito para a minha vida, e eu vou para Nínive. Ele foi para Nínive e pregou para aquele povo, e o povo se arrependeu. Quando nós saímos do propósito de Deus, muitas vezes as coisas começam a não dar certo. Por quê? Nós temos que ser obedientes ao Senhor, aquilo que Ele mandar. Mas você pode perguntar: mas por que Deus teria um propósito único e especial para mim? Por que esse propósito não pode ser para outras pessoas? Deus vai colocar em cada um o seu próprio propósito. E eu respondo: por que Deus tem um propósito especial para mim? Porque eu sou único. Nunca existiu alguém igual a você, e nem vai existir alguém igual a você. Você é original e único. Sempre que... Vou falar da mentira de novo. Não aguento, né? Não aguento ficar sem falar nada. Mas sempre que a minha tia me pedia para comprar uma bolsa da Vitor Hugo, eu falava assim: minha tia, para que você quer uma bolsa da Vitor Hugo se você tem o original? E assim a gente desviava da loja, né? Mas existe um propósito que só você pode cumprir. Só você. Só você é pai do seu filho, só você é filho do seu pai, né? Só você tem aquela roda de amigos. Tem um propósito que eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer, somente você pode fazer. Deus não criou você para ser um habitante a mais desse planeta. Deus não criou você para nascer, viver, morrer, desaparecer e ninguém saber que você existiu. Ele fez você para que você fizesse a diferença nesta terra. Existe aquela palavra em Romanos 12:2, né, que diz assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus fez você para ajudar a transformar este mundo. Deus fez você para que o reino de Deus se expandisse aqui na terra. Agora, você já sabe qual é o propósito da sua vida? Muita gente se faz essa pergunta, né? Eu também já fiz muitas vezes para mim mesmo essa pergunta, e fiz para Deus também. Mas se você não sabe qual é o propósito específico da sua vida, você sabe que Deus tem um propósito geral para todos os crentes, para todos aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus. Existe lá aquele texto célebre, em Marcos capítulo 16, versículo 15, que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito geral de Deus para todo crente. Aí, dentro desse contexto geral, existe um propósito específico para você. Pergunta para Deus: qual que é o meu papel nesse propósito geral de ir por todo mundo? É mais ou menos assim, né? Este ano nós vamos ter a Copa do Mundo. Vão ser convocados 22 ou 23 jogadores, né? E o propósito geral da seleção brasileira qual que é? Ganhar a Copa do Mundo. Agora, cada jogador da seleção tem o seu propósito específico. O Filipão vai chegar para o Neymar e vai falar assim: Neymar, o teu negócio, o teu propósito é fazer quantos gols você puder. Você vai encher os gols do adversário de bola. Agora,
vai chegar lá para o Júlio César, vai falar assim: Júlio César, o teu propósito é o seguinte: você vai morrer, mas não vai deixar passar nenhuma bola pode entrar no gol do Brasil. Esse é o teu propósito. E cada um tem que cumprir o seu propósito específico, senão a seleção não vai ganhar o seu propósito geral, que é ganhar a Copa. Da mesma forma, assim, se você não cumprir o teu propósito específico, alguma coisa vai ficar faltando. Alguém vai ficar faltando lá no reino dos céus. Agora, para cumprir o propósito, mais difícil do que descobrir o propósito específico da tua vida é tomar a decisão de cumprir. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Se você não tomar essa decisão, nada vai acontecer. Se você tem dificuldade de tomar essa decisão, peça a Deus para que Deus lhe ajude, porque está escrito na Filipenses 2,13 que porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Para cumprir o propósito da sua vida, estabeleça um plano envolvendo metas, datas, ações. Eu quero cumprir o meu propósito. Apaixone-se pelo seu propósito. Não deixe que ninguém nos desvie desse propósito. Se o seu propósito é levar a palavra de Deus no seu ambiente de trabalho, aproxime-se de seus colegas. Não fique sempre na mesma rodinha. Fique atento às necessidades das pessoas. Se você sonha em trabalhar com pessoas de outras nacionalidades, comece a aprender o idioma da pessoa. Se o seu propósito for ser ministro de louvor, desenvolva suas habilidades musicais. Comece a aprender o instrumento. Comece a aprender o segundo instrumento. Você vê aqui na frente, né? Hoje, naturalmente, foi a família Oyama mesmo, né? A semana passada foi a família da Mirna que fez o louvor aqui. E cada um tem que tocar mais um instrumento, porque senão falta um baterista, tem que tocar bateria, falta um tecladista, tem que tocar teclado. Então, aprenda mais um instrumento. O céu, para entrar na família, só falta virar corintiano, né? O resto ele já tem tudo. Mas cumpra esse propósito e prepare-se para realizá-lo. E nunca desista do propósito. Às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 20 anos. Mas lembre-se, volte sempre naquele texto. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ser um grande empresário, um profissional, é desejo de todo ser humano, né? Mas ser excelente como profissional não deve ser um fim em si mesmo. Ser um profissional excelente para ganhar dinheiro, para ficar rico, não deve ser o objetivo final da tua vida. Porque no momento em que nós desviamos do propósito de Deus, todas as outras coisas perdem o sentido. A nossa preparação, nosso estudo, nosso esforço acaba sendo canalizado para adquirir coisas materiais e que a gente vai deixar por aqui mesmo. São coisas que se deterioram, que ficam ultrapassadas, que caem da moda, que podem ser roubadas. Por isso, canalize o teu potencial, canalize o teu conhecimento, canalize toda a tua força para realizar o propósito de Deus na sua vida. Que a sua vida seja realmente consagrada ao Senhor, que a sua vida seja uma proclamação de amor a Deus, e que através da sua vida muitas pessoas possam conhecer a esse Deus e possam conhecer a verdade e possam ser salvas. Nunca desista desse teu propósito. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer
porque sabemos que desde antes de nascermos, o Senhor sonhou com o nosso futuro, com as nossas vidas. Mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já traçou um propósito para nós. Mas sabemos que o Senhor respeita a nossa individualidade. Sabemos que o Senhor não impõe a sua vontade sobre nossas vidas. E por isso, Senhor, nós queremos aceitar esse teu propósito de coração livre, de forma espontânea, de maneira, Senhor Deus, que o teu propósito em nossas vidas possa se cumprir de forma integral. Para isso, Senhor Deus, nós pedimos a tua ajuda, a ajuda do teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor Deus, canalizar as nossas forças, a nossa capacidade, Senhor Deus, para realizar a tua obra nesta terra, para que nós não passemos por este mundo sem deixar nossas pegadas, que possamos passar por este mundo realizando o teu trabalho, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.